Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar como ter um lar abençoado por Deus. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Também entrem no nosso site www.programacordapravida.com.br. Os Salmos 127 e 128, eles mostram para a gente como a gente deve agir para ter um lar com a presença de Deus, abençoado por Deus. No Salmo 127, 1 e 2 diz o seguinte: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então, gente, dos mesmos criadores de Romanos 8, 28, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, né? Então, aqui a gente vê mais ou menos a mesma coisa, né? É um outro versículo, mas falando mais ou menos a mesma coisa. Sabe o que isso significa? Significa que se Deus não estiver na vida da tua família, na tua vida, todo o trabalho será em vão. Deus é muito presente na minha vida, não porque eu tenha algum interesse, mas porque eu tenho prazer mesmo em buscar Deus. E é por isso que eu vejo que isso é uma grande verdade. Não que a minha vida seja perfeita, de jeito nenhum. Mas quando a gente busca Deus, busca muito a Deus, coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente também tende a ver a nossa vida pelo melhor prisma que existe. A gente vê as coisas boas que Deus está dando pra gente. Nos versículos 3, 4 e 5 ele diz: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então aproveita as flechas que Deus te deu e cria elas de uma maneira que eles honrem e glorifiquem a Deus. Eu tenho como maior objetivo da minha vida aproximar ao máximo os meus filhos de Deus. Eu sei que não só isso é a minha vontade, como também isso deve ser uma obrigação minha, deve ser algo que eu devo fazer e colocar em primeiro lugar na minha vida. Isso é importantíssimo para a minha vida e para a vida deles, obviamente. Essa é a minha maior obrigação, né? Em Salmo 128, 1 diz o seguinte: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Bom, tá aqui, né, o resultado de quem aplica a vontade de Deus, a palavra de Deus na própria vida. Eu posso falar para vocês, eu vejo isso como uma grande verdade, eu tenho visto isso cada vez mais na minha vida. É o que eu falei, não é que eu não tenha problemas, não é que todo cristão não vai ter problemas, todos os cristãos terão problemas, isso é certeza absoluta. Mas certamente você buscar Deus em primeiro lugar na tua vida vai fazer com que você tenha uma vida com muito mais paz, porque você sabe que você pode contar com Deus, você sabe que você está contando com um Deus que é todo-poderoso. No versículo 3, ele fala: em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Bom, esse versículo, na verdade, ele está mostrando, né, uma inversão de valores absurda que a gente está vivendo na cultura, né, na nossa cultura contemporânea. Até 80 anos atrás, ter filhos era uma grande bênção, todo mundo via como uma grande bênção. E hoje as coisas não são bem assim, infelizmente. O versículo 4 diz: quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Bom, isso mostra como eram vistos os filhos. Você desejar muitos filhos para uma pessoa era como desejar hoje, que você seja muito abençoado, muito rico. Era dessa maneira, né, que as crianças, que os filhos eram vistos nessa época, né, e até muito pouco tempo atrás. É impressionante como os valores mudaram, né? Não existe nada que seja mais precioso do que uma vida humana, né? E as pessoas não estão mais vendo as coisas dessa maneira. Antigamente, o diabo, ele precisava de guerra, ele precisava de doenças, ele precisava de tragédias para acabar com as vidas humanas. Hoje, ele não precisa nem se preocupar, né? Ele fez com que a nossa cultura contemporânea faça com que as próprias pessoas não queiram mais filhos.
Nem elas querem a vida, né? Ou não queiram filhos ou queiram poucos filhos. Olha como as coisas mudaram, olha como os valores mudaram. Não querer ter filhos nessa época era mais ou menos a mesma coisa que você hoje falar: eu não quero ter uma fortuna, eu não quero ser muito rico, não, muita responsabilidade, não, para mim é melhor que eu tenha então pouco. E as pessoas então se protegessem das grandes riquezas, se protegessem de ter uma fortuna, então você já tem uma certa quantidade de dinheiro e agora você não quer mais. Você está se protegendo para não ter mais dinheiro. É a mesma coisa que a gente falasse isso, né, naquela época. Quer dizer, se você falasse para as pessoas, então eu vou me proteger para não ter mais filhos, ninguém entenderia. Isso seria uma loucura, porque os filhos eram vistos como grandes bênçãos. E hoje não é bem assim. O versículo 5 diz: que lá do Monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. Esse versículo mostra como o patriotismo é importante. Então, o amor a Deus se mistura ao amor à família e à pátria. E o versículo 6 diz: e que você viva para ver os seus netos, que a paz esteja com o povo de Israel. E aqui a gente vê 3 gerações, né? Pais, filhos e netos, desfrutando, né, do buscar a Deus. Como é lindo ver isso, né? Quando você busca a Deus e os seus filhos também buscam a Deus. E muitas vezes isso vem dos seus antepassados. Isso é maravilhoso. A gente deve buscar isso, a gente deve implementar isso na nossa família. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Também entrem no nosso site www.programacordapravida.com.br. Fiquem com Deus!